Olá pessoal, depois então de vocês terem visto os 3 modelos de abstração de dados, agora vamos ter uma visão um pouco mais ampla sobre algumas outras características dos bancos de dados. O suporte à múltipla visão de dados. Acredito eu que essa é a parte mais interessante da projeção de um sistema gerencial de banco de dados. É quando você consegue, a partir de um conjunto de dados, separar visões dependendo das características dos usuários. Digamos o seguinte, eu tenho uma informação de um banco de dados que ela não pode ser visualizada por um outro grupo de usuário. Imagine que eu tenho informações financeiras. Essas informações financeiras, elas não podem estar e não devem estar disponível para todos os usuários do grupo de usuários que ali pertence. Acredite então que todos os usuários então do financeiro, sim, possam ter informações a respeito ao financeiro de um cliente, por exemplo. Mas esse mesmo grupo de usuário não pode saber, por exemplo, quais são informações, por exemplo, de um paciente. Vamos imaginar o mini mundo hospitalar. Tá tão na moda hoje a gente falar de hospital, né, por causa dessa pandemia, mas vamos usar esse exemplo. O financeiro lá, o pessoal do financeiro desse hospital, ele não pode saber informações do paciente, porque naquele momento ele vai estar passando informações a respeito desse paciente. E esse paciente em si vai ter problemas de saúde, histórico de problemas familiares, ele vai ter relações médico-paciente que não podem ficar disponível ao outro grupo de usuário do financeiro, apenas para o grupo de usuário médico, por exemplo, enfermeiros. Percebam que o mesmo grupo de dados pode ter diversas visões de dados dependendo do usuário que acessa. Isso além de múltiplas visões, a gente tem uma questão aí de segurança, tá? E isso facilita muito a gente quando a gente vai trabalhar isso dentro do banco de dados, criando esses diversos grupos de usuário, que facilita tanto a questão de segurança quanto a questão de visão e de múltiplas opções de visão desse banco. Vamos seguir para a gente ter uma noção. Além das múltiplas visões, a gente também tem o compartilhamento desses dados dentro desses usuários. Acredito o seguinte, pense que ao mesmo tempo um usuário vai estar cadastrando um novo paciente, um outro grupo de usuário pode estar fazendo uma consulta a esses dados, um outro usuário pode estar deletando um paciente dentro do banco de dados. Então, todos esses usuários vão estar compartilhando dos mesmos dados ao mesmo tempo. E a gente vai ver uma coisa muito importante que quando a gente compartilha os dados, a gente possui uma transação de concorrência. Ou seja, eu tenho várias pessoas, vários usuários acessando ao mesmo tempo esses dados. Quando eu tenho vários usuários, várias pessoas utilizando da mesma via, eu possuo uma concorrência. Quando essa concorrência ocorrer, quando isso ocorrer dentro do banco de dados, eu possuo algumas características que tem que ocorrer para que eu consiga manter o meu banco de dados estável. E a gente vai ver isso na próxima aula. Valeu, galera!